Enquanto isso, eu quero mostrar para vocês que jogadores brasileiros que atuam no futebol ucraniano desembarcaram nesta manhã em Guarulhos, na Grande São Paulo. Então nós vamos até ao aeroporto internacional, onde está o Anthony Wells, e daqui a pouco continuamos a conversa aqui com o Marcelo Favalli para a gente trazer todos esses dados necessários para você entender de que forma que essa guerra avança na Ucrânia, diferentemente do que disseram as autoridades russas ainda no começo do fim de semana. Ô Anthony, vários jogadores conseguiram então chegar depois daquela saga que nós vimos, né? Eles e suas famílias com a maior dificuldade para deixar os hotéis, para acessar o transporte, enfim, para deixarem o país naquele momento de tensão. O que você conta para a gente agora? Bem-vindo, bom dia. Fala, Evandro, tudo bem? Muito bom dia para você, para todo mundo que continua com a gente aqui na programação da CNN. A palavra que define esse retorno aqui ao país é certamente alívio, né, Evandro? São mais ou menos 40 atletas brasileiros que jogam nas duas primeiras divisões do futebol ucraniano. O atacante Felipe Pires e o lateral esquerdo Bussanello estão entre os primeiros que finalmente, graças a Deus, conseguiram voltar para o Brasil. Eles jogam no Dnipro, time da cidade de Dnipro, que fica no leste da Ucrânia. Esses jogadores, eles iniciaram essa saga, essa maratona para voltar para casa na madrugada de quinta-feira, e eles só chegaram aqui no Brasil hoje, no aeroporto internacional aqui de Guarulhos. O Felipe, por exemplo, camisa 10 da equipe, assinou com o time ucraniano por 4 anos. Ele chegou no país do leste europeu na quinta-feira e no mesmo dia a Rússia invadiu. Aí eles iniciaram essa maratona para a fronteira da Ucrânia com a Polônia, não conseguiram atravessar lá e depois se deslocaram para a fronteira com a Romênia e por lá sim finalmente conseguiram sair do país. Uma jornada que eles tiveram que fazer basicamente sem comer, sem dormir e com muito frio. Então o nosso editor Diego Bertozzi separou um trechinho dessa conversa que eu tive com os dois jogadores aqui mesmo no saguão de desembarque do aeroporto. Eu quero que vocês acompanhem. Nós acordamos com um barulho muito forte, parecia que tinha sido a quilômetros, tipo 2, 5 quilômetros, e na verdade foi a 200 quilômetros de nós. Um barulho enorme, boom, e só acordando assustado, pensei que eu estava sonhando. Quando eu saí da janela, olhar para a janela, eu vi aquela fumaça, eu falei, não acredito, começou a guerra. Acabando fralda, acabando o leite da criança, acabando a comida, porque os funcionários do hotel fugiram todos. E nós ficamos 5 horas na fronteira, no portão de Ucrânia para Romênia. Ficamos 5 horas e eles falaram, não vão passar, vocês podem ser o que for, jogador aqui, todo mundo é igual. Só vai passar mulher e criança. E nós ficamos 5 horas no frio, com essa roupa, -1, 0 grau, de madrugada. Acabávamos de andar 1 hora. Deixamos o carro, andamos 20 km até chegar à fronteira, com a mala, com frio, e aquilo foi muito mais difícil, porque nós pensamos que tudo que nós fizemos atrás, as 27 horas que nós andamos de carro, ia ser em vão. Ia ser em vão, porque nós ia ficar ali na fronteira e não ia passar. E aquilo foi agoniante, e aquela multidão tentando passar e não passava e não podia, pessoas chorando, os pais se despedindo da esposa com os filhos chorando. Eu fiquei traumatizado, eu tenho contrato, eu fui contratado, assinei 4 anos. Meu primeiro dia na Ucrânia foi a guerra. Ficar com a família, acho que isso é o mais importante, né? Que a gente tenha a nossa família. E quando eu estava lá só pensava em estar com eles, né? Tá perto deles. Ô Anthony, e são jogadores que atuam há bastante tempo nesses clubes ucranianos, né? Agora que essa situação veio à tona, que a gente percebe a quantidade de brasileiros trabalhando na Ucrânia, inclusive no esporte, né? Sem dúvida, Evandro. Por exemplo, o Bussanello, ele pertence à Chapecoense, ele está emprestado ao Dnipro e logo na primeira experiência dele do futebol europeu, ele se deparou com uma guerra, né? O Felipe Pires, inclusive, foi contratado essa temporada, como ele bem disse, ele assinou por 4 anos, logo no primeiro dia dele no país, a Rússia invadiu. Então, como eu disse, são mais ou menos 40 jogadores brasileiros que atuam nas duas primeiras divisões do futebol ucraniano. A gente também está acompanhando, monitorando a situação dos atletas do Shakhtar Donetsk e do Dinamo de Kiev,
que, de acordo com a última atualização que a gente tem, estão a caminho da fronteira com a Romênia, onde eles vão tentar sair do país, mas é uma realidade muito complicada que não só os jogadores brasileiros estão tendo que enfrentar, mas estrangeiros, jornalistas, toda a população ucraniana, né? A gente inclusive está conversando direto com o Matias Brotero, nosso enviado especial que está por lá. Então como eu disse ontem, né? É um desespero, para dizer o mínimo, viu, Evandro? Então eu vou continuar aqui, ó, no desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde a gente vai tentar conversar com os atletas e acompanhar a chegada de mais jogadores que possam passar por aqui, viu? Então qualquer novidade que eu tiver, eu volto a te chamar, Evandro. Muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. O Antony que está no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Quero